aborrecer e odiar o animal, e que me teria levado a me livrar dele, se a tal me atrevesse. Era, disse, uma imagem odiosa, de um sinistro objeto, a imagem da forca. Oh, lúgubre e terrível máquina! Máquina de horror e de crime, de agonia e morte, e dali em diante fiquei sendo tudo o que é possível imaginar-se de mais miserável na humanidade. Um vil quadrúpede, de que eu facilmente matara um igual, um vil quadrúpede causar em mim, homem feito à semelhança do Deus Todo-Poderoso, um tão grande e tão intolerável infortúnio. Durante o dia, o gato não me deixava um só momento, e de noite, a cada instante, quando saía dos meus sonhos de indizível angústia, era para sentir no rosto o tépido hálito do animal, e o imenso peso, encarnação de um pesadelo que me era impossível sacudir, oprimindo-me eternamente o coração. Sob a pressão de semelhantes tormentos, o pouco de bondoso que restava em mim sucumbiu. Tornaram-se frequentes os maus pensamentos, os mais sombrios e os mais terríveis de todos os pensamentos. À habitual tristeza de meu gênio juntou-se o ódio por todas as coisas e por toda a humanidade. Entretanto, minha mulher, que nunca se queixava, era o alvo, a mais paciente vítima das frequentíssimas e indomáveis erupções de fúria que me acometiam cegamente. Um dia, por qualquer necessidade doméstica, acompanhou-se a cava da pobre casa em que a nossa pobreza nos obrigara a viver. O gato seguia-me pela escada, e, metendo-se por entre as minhas pernas, por formas que me ia fazendo cair, exasperou-me até a loucura. Peguei no machado e, esquecendo-me, na raiva que de mim se apossou, do pueril temor que me contivera a mão até então, vibrei ao animal um golpe que seria mortal, se o tivesse atingido, o que não sucedeu por ter minha mulher me segurado o braço. Esta intervenção exasperou-me diabolicamente, desembaracei o braço da mão com que ela me segurava e enterrei-lhe o machado na cabeça. Minha mulher caiu instantaneamente morta, sem soltar um só gemido. Cometido este terrível crime, resolvi, imediatamente e resolutamente, esconder o corpo. Compreendi que não podia fazê-lo desaparecer de casa, tanto de dia quanto de noite, sem correr o perigo de ser observado pelos vizinhos. Acudiram-me ao espírito muitos projetos. Tive por um momento a ideia de cortar o corpo em bocados que destruiria pelo fogo. Depois resolvi abrir uma cova no solo do porão. Em seguida, pensei em deitar o corpo no poço do quintal. Depois lembrei-me de o meter num caixote como quaisquer gêneros, e chamar um homem que o levasse para fora de casa. Por fim, recorri a um expediente que me pareceu o melhor de todos. Resolvi emparedar o corpo no porão, como os frades da Idade Média emparedavam, segundo se diz, as suas vítimas. O porão tinha uma excelente disposição para semelhante desígnio. As paredes, mal construídas, tinham sido recentemente rebocadas, impedindo a umidade que a camada de cal endurecesse. Além disso, uma das paredes tinha um ressalto, causado por uma chaminé, que fora edificada por forma idêntica à das paredes. Não duvidei de que me fosse fácil arrancar os tijolos naquele sítio, introduzir ali o corpo e colocar de novo os ladrilhos cuidadosamente, de sorte que ninguém pudesse descobrir nada de suspeito. E não me enganei no cálculo. Com uma alavanca arranquei os tijolos com precaução e, depois de arrumar o corpo à parede interior, sentei-o nesta posição, até que, sem grande custo, pus tudo no seu primitivo estado. Arranjando com todas as precauções inimagináveis cal e areia, fiz uma pouca argamassa com que reboquei cuidadosamente a parte da parede que desmanchara. Quando acabei, vi com satisfação que a parede não levantaria as menores suspeitas, visto não apresentar o mais ligeiro indício de ter sido construída de novo. Transportei para fora de casa, com o maior cuidado, o entulho, e varri o porão. Em seguida, comecei a procurar o animal que causara tão grande desgraça porque, por fim, eu resolvera firmemente matá-lo. Se eu o encontrasse nesse momento, o seu destino era fatal. Mas parece que o ardiloso animal, atemorizado pela violência da minha recente cólera, evitava cuidadosamente aparecer-me enquanto me durasse a fúria. É impossível descrever ou de imaginar a profunda, a completa sensação de sossego que a ausência do animal produziu em todo o meu ser. Nunca mais o senti de noite, sendo, portanto, a primeira noite, depois que trouxera o gato para casa, que dormi, descansada e tranquilamente. Sim, eu dormi, apesar de ter a doer-me na consciência o assassínio que cometera.
A segunda e terceira noite passaram sem que o gato aparecesse. Uma vez ainda respirei como homem livre. O monstro aterrorizado abandonara de todo a casa. Eu não o veria mais. A criminalidade da horrorosa ação inquietava-me pouquíssimo. Tinham aberto uma espécie de devassa, que dera resultado. Fora mesmo ordenada uma busca, mas naturalmente nada tinham podido descobrir. Considerei segura a minha felicidade futura. No quarto dia depois do assassínio, entraram-me inesperadamente em casa os policiais, que procederam a uma nova busca. Contando, de certo, com a impenetrabilidade do esconderijo, não senti temor. Os policiais fizeram com que eu os acompanhasse nas buscas. Nenhum só canto da casa deixou de ser explorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão. Nenhum só músculo se me contraía. O meu coração batia regularmente, como o de um homem que dorme tranquilamente. Terminado tudo isso, olhei em volta e disse comigo mesmo: aqui, ao menos, não perdi o meu trabalho. Entrei no porão, cruzei os braços, e comecei a passar de um lado para o outro com toda naturalidade. Os policiais estavam completamente satisfeitos e preparavam-se para sair. Senti no coração um tão forte júbilo que me foi impossível reprimi-lo. Tinha a necessidade absoluta de pronunciar uma palavra, pelo menos que significasse um triunfo, e que robustecesse nos policiais a convicção que tinham da minha inocência. Meus senhores, disse eu por fim, quando os policiais subiam as escadas, sinto-me feliz por lhes ter dissipado as suspeitas. Desejo-lhes a todos uma excelente saúde, e em tudo nada mais que delicadeza. Esta casa é bem edificada, não acham, meus senhores? No desejo, que se apoderou de mim, de dizer qualquer coisa com ares impertinentes, nem sabia o que dizia. Pode dizer-se sem medo de errar que esta casa é admiravelmente bem edificada. Estas paredes, vão-se embora, meus senhores? Estão solidamente construídas. E ao pronunciar estas palavras, por uma frenética petulância, bati uma forte pancada com uma bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede por detrás da qual estava o cadáver da esposa do meu coração. Ah, que ao menos Deus me proteja e me livre do arquidemônio. Apenas o eco da pancada se repercutiu no silêncio da cave, uma voz respondeu por detrás da parede. Um gemido meio velado e entrecortado, como o vagido de uma criança, que imediatamente se transformou num grito prolongado, sonoro e contínuo, completamente anormal e anti-humano, um uivo, um ganido, misto de medo e esperança, como se pode ouvir no inferno, som terrível como se saído da garganta dos condenados às torturas infernais e dos demônios exultados pelas condenações. Dizer-lhes os pensamentos que me atravessaram o cérebro seria loucura. Senti-me desfalecer, encostei-me à parede fronteira. Durante um momento, os policiais conservaram-se imóveis sobre os degraus da escada, assombrados de horror. Um instante depois, uma dúzia de braços robustos puxavam encarniçadamente pela parte da parede da chaminé que dias antes eu rebocara de novo. A parede caiu, por fim completamente, por uma só vez. O cadáver, já bastante putrefato, e coberto de sangue coalhado, apareceu direto aos olhos dos policiais. Sobre a cabeça do corpo, com a cabeça aberta e um único olho chamejante, estava o hediondo animal que me fizera praticar o assassínio, e cuja voz reveladora me entregava ao carrasco. Eu emparedara o gato conjuntamente com o cadáver de minha mulher. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal para não perder as próximas que virão. Obrigada por ouvir nossas histórias. Até o próximo vídeo.